o maior chocolate da história do futebol brasileiro, que completa 10 anos hoje. Esse chocolate não é bom, de fato. Então, onde é que tu tava no dia do fatídico 7-1? Pois é, Bruna, muito boa tarde. Hoje para começar ressaltando, eu estou radiante, tá, Bruna? Estou radiante. Radiante? Porque, lembra quando eu falei que o pré-olímpico de basquete estava começando e que o nosso Brasil ia brigar por uma vaga e que estava complicado e que tínhamos vários obstáculos? Nossa seleção chegou nos Jogos Olímpicos, vamos disputar o basquete em Paris. O grupo é complicado, vamos pegar a França, a dona da casa, que tem... Lembra também aquele cara que eu te falei, que tem 2 metros de altura, que é uma besta jogando basquete? Tá no nosso grupo, pegamos esse azar aí também. Vamos pegar a complicada seleção do Japão, mas enfim, a gente fala de basquete num outro dia, então mas por responde, isso onde é que tu tava ali, ó, no 7-1? Eu quero evitar de falar disso, Não, Bruna. vai falar, tu veio pra falar disso começar, hoje. Só aqui com o meu chocolatão, né? Trouxe chocolate chocolatinho. grande, vim com chocolate grande pra cá. Mas onde eu estava no 7-1, eu tinha meus 10 anos, né, Bruna? Uma criança. Eu tinha meus 10 anos e eu estava um pouco revoltado com a seleção brasileira. Então, eu confesso, eu assisti esse jogo, inclusive, com uma camisa da Alemanha. Meu Deus, mas a minha mãe, uma pessoa esperta, né, sabendo que o filho ia acabar chorando nesse caso, levou uma outra camisa para mim. E aí, depois do 5º gol, eu tirei a minha camisa da Alemanha, coloquei uma camisa neutra, não coloquei a camisa do Brasil. E acabei aí chorando bastante, mas eu estava na casa da minha tia, com toda a família reunida, porque o Brasil ia chegar na final da Copa, a gente estava feliz. Só que não. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Meu Deus. Theo, conta pra gente, quem é que marcou os gols dessa partida histórica, tu lembra? Pois é, Bruno, eu tô com a colinha aqui. Tá, porque tu tinha 10 anos, então eu te perdoo. Eu tinha meus 10 anos, eu tô com a minha colinha aqui. Quem marcou pra Alemanha foi o Thomas Müller, que é um baita jogador. O Klose, que nesse gol ultrapassou o Ronaldo, que estava comentando o jogo como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O Khedira, que é um volante, não deveria ter marcado aquele gol. O Toni Kroos, que é outro volante, marcou 2. Não estava fácil de fazer gol no Brasil, a gente percebeu muito bem, né? E depois, quando a seleção alemã ia segurar um pouquinho o pé, o Joachim Löw, que era o técnico da Alemanha no momento, colocou o André Schürrle, que era uma promessa naquela época, e o guri entrou assim, com uma vontade, cheio de amor no coração. Cheio de gás. E meteu logo mais 2 no Brasil. E quem fechou a goleada para a seleção brasileira, marcando o eterno 1, foi o Oscar, que marcou um gol até que bem bonito. O Oscar, que foi revelado pelo São Paulo, mas que cresceu como futebolista no Internacional. E onde ele está hoje, o Oscar? Hoje em dia, o Oscar está jogando no futebol chinês, está em vias de se despedir do seu clube, onde ele é o maior ídolo da história, do Xangai, onde ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo hoje também, e está em vias de vir para o futebol brasileiro. O Inter está na competição, o técnico do Inter, Eduardo Cudê, quer muito que ele volte, mas o Flamengo é quem está mais forte na disputa por causa disso aqui, ó. Cash, dinheiro, bufunfa. Normal. E onde é que estão os jogadores, né, da seleção brasileira daquele ano? Pois é, Bruno, estou aqui também com a minha colinha. O Júlio César, o Maicon se aposentaram, 2 jogadores que brilharam muito na Inter de Milão em 2010, estavam já mais veteranos naquela Copa do Mundo, aí vieram a se aposentar logo depois. O Júlio, inclusive, já estava jogando no futebol dos Estados Unidos, a convocação dele foi bastante contestada, mas por ele ser um ídolo, ele aparentava ser a melhor opção naquele momento. O Davi Luiz, que apareceu aí na foto, está jogando no futebol brasileiro, no Flamengo, e o outro cara, que é o Marcelo, está jogando também no futebol brasileiro, também no Rio de Janeiro, mas está na lanterna do Campeonato Brasileiro hoje com o Fluminense. Quem completava a defesa era o Dante, substituindo o Thiago Silva, que estava suspenso. E ele jogava na Alemanha, foi escalado por conhecer os alemães melhor, então os alemães também conheciam ele melhor e por isso fizeram diversos gols. Mas hoje o Dante, aos 40 anos, ele é um dos destaques do campeonato francês, um dos melhores zagueiros do campeonato e está também muito bem encaminhado para renovar o contrato mais uma vez e disputar mais uma temporada jogando muita bola. O meio de campo hoje está jogando todo no Brasil, tirando o Oscar, né, que está em vias de chegar, mas o Fernandinho está na última temporada da carreira dele pelo Atlético Paranaense e o Luiz Gustavo está jogando pelo São Paulo, foi reforço nessa temporada. O Luiz ainda rodou bastante, jogou bastante tempo na Alemanha, jogou bastante tempo na Turquia, mas hoje ele não é mais volante, hoje em dia ele é zagueiro. E no nosso ataque nós tínhamos o Hulk, que é um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro ainda hoje, o Fred, que era
um dos grandes centroavantes que o futebol brasileiro já viu, é um dos grandes centroavantes que o futebol brasileiro tem na sua história e hoje em dia ele é diretor naquele Fluminense que é a lanterna do Campeonato Brasileiro e fechando o substituto do Neymar, que lembrando, lesionou a coluna, foi lesionado pelo lateral Zúñiga, então ele foi substituído pelo Bernard, que era uma promessa na época, havia acabado de ser campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro e agora está de volta ao Galo, vai estrear em julho, ele que está vindo do Panathinaikos da Grécia. Talvez dessa seleção, até por essa marca de ser substituto do Neymar, por ser o Bernard da alegria nas pernas, ele foi o que mais ficou marcado e o que menos conseguiu aproveitar o pós-Copa do Mundo, Bruna. Foi um jogo difícil, que nem a gente falou, foi dolorido, até para quem, que nem eu, que não tem o hábito de acompanhar futebol, mas que ficou assim uma nuvem de tristeza pairando no ar por um bom tempo. Ainda mais a gente que domina tanto o futebol, né, Bruna? E a gente já tinha sediado uma Copa do Mundo lá em 1950, e aí o Brasil perdeu a final no chamado Maracanaço para o Uruguai, tanto que os uruguaios, depois de eliminarem o Brasil agora na Copa América, que aconteceu nesse último final de semana, também estava evitando falar sobre isso, mas enfim, temos que falar, o Brasil está fora da Copa América, os uruguaios postaram apenas 3 coisas calaram o Maracanã: Pelé, Frank Sinatra e eu, a seleção uruguaia. E de tudo isso que a gente viveu, esse 7-1 que a gente nunca mais vai esquecer, dá para dizer que o Brasil, a seleção, tirou alguma lição positiva disso? Sabe que eu acho que dá, viu, Bruno? Eu acho que dá para tirar alguma liçãozinha boa. Os técnicos brasileiros primeiro perceberam que tinham que se aprimorar um pouquinho mais. Por quê? Naquele momento, o técnico era o Filipão e ele estava lá depois do Mano Menezes. Por que o Filipão foi escolhido? Por ele ter sido pentacampeão do mundo em 2002, ou seja, 12 anos antes da Copa do Mundo. Então, ele já era um técnico bastante antiquado, ele já era visto assim no mercado, ele tinha sido rebaixado com o Palmeiras há muito pouco, e aí a CBF percebeu, não, a gente precisa de um técnico que tenha um estudo interessante ou então que tenha uma comissão técnica interessante. E naquele ponto, eles primeiro escolhem o Dunga para substituir o Filipão, mas depois aí vem o Tite. E o Tite, sim, foi uma grande escolha da seleção brasileira, acabou não ganhando nenhum jogo, nenhum título, mas perdeu apenas 3 jogos. A decisão contra a Croácia, a decisão contra a Bélgica na Copa do Mundo e a final da Copa América contra a Argentina. Venceu só uma Copa Américazinha ali no Brasil em 2019, mas esse é um ponto positivo. Os técnicos brasileiros começaram a se aprimorar. E além disso, os dirigentes dos times brasileiros começaram a buscar treinadores estrangeiros que aí sim aprimoraram bastante o nosso futebol. Veio o Jorge Jesus, veio o Abel Ferreira e até o Internacional. Hoje em dia tem um técnico estrangeiro. Na realidade, praticamente todos os times do Brasil desde 2014 tiveram pelo menos um treinadorzinho estrangeiro ali, menos o Grêmio. O Grêmio se recusa a contratar estrangeiros. O último foi lá em 2003 e foi um ídolo do Grêmio, Hugo de León. Perfeito, Theo. 10 anos já se passaram. Vamos esquecer isso, falamos desse chocolate. Vamos para a parte boa. Abre esse teu chocolate aí que a gente vai para o intervalo, tá? A gente vai para o intervalo bem rapidinho e na volta a gente vai mostrar um herói que está se aposentando. O cão Baruque, cão farejador da Polícia Rodoviária Federal, encerra a carreira depois de quase 4 anos. O intervalo é muito rápido, o Theo vai agilizar e esse chocolate que ele trouxe, né, é 8-0 nesse momento, marca o placar. Né? Mais um 7-1. Mais um 7-1, a gente vai para o intervalo rapidinho. Vou comer mais um chocolatinho? Hoje pode, segunda-feira, semana começando, cardio em dia. A gente volta já já.